Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal, onde eu ensino a integrar o yoga e o ayurveda para construir uma vida com mais consciência, equilíbrio e conexão com a sua própria natureza. Eu sou a Tatiana, especialista em ayurveda e yoga, e hoje eu quero ter uma conversa um pouco diferente com você. Nós vamos falar sobre um tema que pode parecer estranho à primeira vista, que é o que não é yoga. Eu sei, pode parecer um pouco contraditório começar definindo algo pelo que ele não é, mas existe uma razão muito profunda para esse caminho. Então, antes de compreendermos verdadeiramente uma tradição milenar, muitas vezes nós precisamos desfazer camadas de interpretações equivocadas que se acumularam ao longo do tempo. Especialmente quando essa tradição atravessa culturas, séculos e também adaptações. E é exatamente isso que aconteceu com o yoga. Então, hoje, o yoga ele está em todo lugar, em academias, em estúdios, em redes sociais, aplicativos, retiros, eventos corporativos, e isso em si é maravilhoso. Significa que mais pessoas tiveram acesso a essa tradição extraordinária, mas esse acesso ele também trouxe um risco silencioso, o de reduzir o yoga a apenas uma fração do que ele realmente é, uma fração visível, o corpo, as posturas, a flexibilidade e a parte estética. E o yoga, como vamos explorar profundamente hoje, ele é infinitamente maior do que isso. Então, eu te convido a uma reflexão muito sincera nesse vídeo. Será que aquilo que muitas vezes nós chamamos de yoga corresponde de fato ao que essa tradição milenar nos ensina em sua origem? Bom, para responder essa pergunta com bastante profundidade, nós vamos voltar às fontes. Então, nós vamos conversar sobre o que dizem os Yoga Sutras de Patanjali, a Bhagavad Gita e o Hatha Yoga Pradipika e outros textos clássicos que sustentam essa ciência há milhares de anos. Porque não basta dizer o yoga é isso ou o yoga não é aquilo. Nós precisamos entender de onde é que vem toda essa compreensão. Então, fique comigo até o final e essa será uma daquelas conversas que pode mudar profundamente a forma como você pratica e a forma como você vive e percebe o yoga. Bom, o que yoga não é? Yoga não é apenas fazer posturas. Nós vamos começar pelo equívoco, talvez mais difundido de todos, a ideia de que yoga é essencialmente a execução de posturas físicas, os chamados asanas. Veja, isso não significa que asana não seja importante, ele é. O corpo é de fato uma porta de entrada poderosa para a prática. Mas se o yoga fosse apenas colocar o corpo em determinadas posições, então as pessoas mais flexíveis seriam automaticamente as mais realizadas espiritualmente, certo? E todos nós sabemos que essa equação, ela simplesmente não se sustenta. Você pode ter um corpo extremamente treinado, capaz de executar posturas avançadas com perfeição técnica, e ainda assim viver tomado pela ansiedade, pelo medo, pelo excesso de pensamentos ou por uma profunda desconexão interna. Isso porque a postura por si só, ela nunca foi o objetivo final do yoga clássico. E é muito curioso notar que quando nós vamos até a fonte mais citada, estudada sobre yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, nós encontramos uma definição que nada tem a ver com flexibilidade ou desempenho físico. No segundo sutra da obra de Patanjali, ele oferece a definição central de toda a tradição. Então, no sânscrito está escrito assim: Yogas Chitta Vritti Nirodha, que numa tradução cuidadosa, essa frase ela pode ser compreendida como o yoga, ele é a cessação, a contenção das flutuações da mente. Então note, Patanjali não diz que yoga é a capacidade de dobrar o corpo. Ele diz que yoga é um processo de aquietar as ondas da mente. Chitta, esse campo mental onde habitam os nossos pensamentos, as nossas percepções e as nossas impressões. E o sutra seguinte, ele completa esse raciocínio de uma forma ainda mais poderosa e diz assim: Tada drashtuhu svarupe avashtanam. Então, aquele que vê
o observador interno, ele permanece estabelecido em sua própria natureza essencial. Ou seja, quando a mente ela se aquieta, nós deixamos de nos confundir com os nossos próprios pensamentos e nós passamos a repousar naquilo que realmente somos, além das flutuações emocionais e mentais do dia a dia. E é muito importante mencionar que os asanas, dentro do sistema clássico descrito por Patanjali, o chamado Ashtanga Yoga, que são os 8 membros do yoga, que incluem yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, ocupam apenas um único sutra dedicado especificamente à postura física. E o que esse sutra diz é revelador. Ele diz o seguinte: Stira Sukham Asanam, ou seja, a postura ela deve ser estável e confortável. Não há nesse texto fundamental qualquer menção a quão avançada ou complexa ou esteticamente impressionante uma postura deve ser. O critério ele é completamente diferente. Estabilidade e conforto. As condições que são necessárias para que o corpo ele deixe de ser uma fonte de distração e se torne então um suporte silencioso para meditação. Então, esse é o verdadeiro propósito clássico do asana: preparar o corpo para que nós possamos sentar, observar, respirar e finalmente meditar. A postura, ela é um caminho, ela nunca foi o destino. Segundo item, o que yoga não é? Yoga não é uma atividade física comum. Tratar o yoga como se fosse simplesmente mais uma modalidade de exercício físico não é correto. Veja, o movimento, sem dúvida, ele faz parte do yoga, mas ele não se limita a isso. Uma atividade física convencional, normalmente, ela tem como objetivos centrais fortalecer os músculos, aumentar a resistência cardiovascular, melhorar o condicionamento geral, e é absolutamente verdade que a prática de yoga, ela pode, sim, produzir todos esses benefícios, mas o propósito clássico do yoga, ele vai muito além disso. Os textos tradicionais de Hatha Yoga, como o Hatha Yoga Pradipika, escrito pelo sábio Svatmarama e que se tornou um dos textos mais influentes sobre essa vertente da tradição, descrevem o asana e as práticas físicas como ferramentas preparatórias para algo maior. A purificação do corpo como etapa anterior à meditação e ao Raja Yoga, que é o chamado Yoga real, voltado ao controle e ao silenciamento da mente. Então veja, Svatmarama, inclusive, ele é muito categórico ao afirmar que a verdadeira finalidade das práticas físicas do Hatha Yoga é preparar o praticante para estágios meditativos mais profundos e não simplesmente desenvolver capacidades físicas como um fim em si mesmo. Então, por isso, o yoga ele trabalha simultaneamente a relação entre as múltiplas dimensões do nosso ser. O corpo, a respiração, a energia vital, a mente, as percepções, a consciência, a alma. Então, quando você executa uma postura dentro dessa compreensão tradicional, a pergunta central não é apenas: eu consigo fazer isso? A pergunta verdadeira e mais relevante deveria ser: como eu estou presente enquanto eu faço isso? O yoga, ele observa constantemente: a minha respiração está livre ou está contida? A minha mente, ela está mais agitada ou silenciosa? Existe um esforço excessivo ou existe alguma resistência interna? E é justamente por isso que os Yoga Sutras, no mesmo capítulo que define asana, eles acrescentam um segundo aforismo, que diz o seguinte, que pelo relaxamento do esforço excessivo e pela contemplação do infinito, a postura se firma. Então veja, esse ensinamento ele é absolutamente revolucionário quando comparado à lógica do exercício físico convencional. Em uma atividade física comum, nós buscamos sim o esforço físico, a intensidade e a superação dos limites. Mas no yoga clássico, a maestria da postura, ela acontece justamente pelo relaxamento do esforço excessivo e pela expansão da atenção
para algo muito maior do que a simples execução técnica. A prática, quando compreendida assim, ela começa a revelar quem realmente nós somos, não apenas o que o nosso corpo é capaz de realizar. Terceiro item, o que yoga não é? Yoga não é competição. Veja, quantas vezes você estava numa prática de yoga e você viu, ouviu, ou mesmo você falou, quem consegue fazer a postura mais avançada? Quem é mais flexível? Quem que vai conseguir permanecer mais tempo em equilíbrio? Veja, essas perguntas, infelizmente, se infiltram em muitos espaços de práticas contemporâneas. Mas o yoga, em sua essência tradicional, nunca foi uma disputa entre pessoas. Porque o verdadeiro objetivo não é superar a outra pessoa, é superar a própria ignorância sobre si mesmo. E essa ideia, ela está profundamente enraizada também nos Yoga Sutras de Patanjali, quando ele descreve os chamados kleshas, que são os 5 obstáculos fundamentais que perturbam a mente humana. Em sânscrito é dito avidya, asmita, raga, dvesha e abhinivesha, ou seja, a ignorância, o egoísmo, o apego, a aversão e o medo da perda. Bom, a vidya é essa ignorância fundamental sobre a nossa verdadeira natureza. Ela é descrita como a raiz de todos os obstáculos, e é exatamente essa ignorância que o yoga ele busca dissolver, não através da comparação externa, mas através dessa observação interna e honesta. Então, quando nós transformamos a prática em uma competição, nós estamos, na verdade, alimentando justamente aquilo que o yoga busca superar: o ego, o apego, a aparência, a aversão e a própria limitação. Veja, uma pessoa pode estar numa postura extremamente simples, sentada, com as pernas cruzadas, respirando com presença plena e estar mais profundamente em yoga do que alguém executando uma postura tecnicamente impressionante, mas completamente desconectado de si mesmo. Porque o yoga, ele sempre observou a qualidade da experiência interna, nunca apenas a forma externa. Quarto item, o que yoga não é? Yoga não é uma técnica para eliminar problemas rápidos. Veja, nós vivemos numa época que valoriza profundamente a velocidade dos resultados, e essa expectativa, naturalmente, ela contaminou também a forma como muitas pessoas se aproximam do yoga. Porque existem aquelas chamadas: faça yoga para acabar com a ansiedade, faça yoga para dormir melhor, faça yoga para emagrecer. E sim, veja, o yoga ele pode de fato contribuir profundamente para essas questões. Mas reduzir essa tradição milenar a uma ferramenta de alívio rápido de sintomas é limitar drasticamente a sua profundidade. E esse ponto é especialmente bem ilustrado na Bhagavad Gita, um dos textos mais importantes para a filosofia do yoga e que faz parte do grande épico do Mahabharata, né, composto por um diálogo entre o príncipe Arjuna e Krishna, que é o seu guia espiritual no momento que antecede uma grande batalha. Então, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna ensina Arjuna sobre o Karma Yoga, que é o yoga da ação consciente. E um dos ensinamentos centrais desse capítulo é que devemos nos dedicar à ação correta, sem nos apegarmos obsessivamente aos resultados imediatos que essa ação produz. É dito assim: você tem o direito à ação, mas nunca aos frutos da ação. Que os frutos não sejam o seu objetivo e que você nunca se apegue à inação. Este princípio, quando trazido para a prática de yoga, nos convida a uma mudança muito radical de perspectiva, de que a prática ela não existe para produzir um resultado específico imediato. Ela existe como um caminho de autoconhecimento. E os seus benefícios, embora reais e muitas vezes profundos, eles são consequências, não o objetivo central. Então, quando nós praticamos yoga apenas como uma técnica para eliminar um desconforto específico, ainda estamos perguntando: como que eu elimino isso rapidamente?
Mas o yoga tradicional, ele nos convida a uma pergunta mais profunda. O que esse desconforto está revelando sobre mim? Que padrões existem por trás dessa ansiedade? Que hábitos sustentam essa insônia? Ou que relação eu tenho comigo mesmo que produz esse sofrimento? E é justamente esse tipo de investigação mais profunda que conduz a uma transformação mais duradoura, muito além do alívio momentâneo e de um sintoma isolado. Quinto item: o que yoga não é? Yoga não é fugir da vida. Existe também uma fantasia comum sobre o que significa se tornar um praticante avançado de yoga. A imagem de alguém que se torna permanentemente calmo, que nunca mais sente emoções intensas, que se afasta dos desafios cotidianos da existência. Mas o yoga jamais ensinou a fuga da vida. Ele ensina a viver melhor dentro dela. Veja, esse ponto ele é particularmente bem desenvolvido na própria Bhagavad Gita. E é fundamental lembrar o contexto em que esse texto se desenrola, porque Arjuna ele está literalmente em um campo de batalha, prestes a enfrentar os seus tios, primos, familiares, os amigos, em um conflito inevitável. E Krishna, em momento algum, orienta ele a abandonar a batalha, a fugir das responsabilidades ou a buscar um isolamento espiritual. Krishna ensina, em vez disso, sobre a equanimidade em meio à ação, ou seja, a capacidade de manter a mente estável, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras da vida. Então, Krishna diz: encare a vitória e a derrota, a alegria e a tristeza, o ganho e a perda como iguais. Apenas cumpra seu dever sem se apegar ao resultado. Esse é o capítulo 2 do verso 38. E no verso 48 desse mesmo capítulo, Krishna ele oferece uma das definições mais elegantes de todo o texto. Então ele descreve o yoga como a capacidade da mente de se manter equilibrada diante de qualquer situação, seja ela de sucesso ou de fracasso. Veja, isso não é nada fácil. Esse é um ensinamento absolutamente prático e atemporal. Porque o verdadeiro praticante de yoga, ele não é alguém que nunca enfrenta dificuldades, ao contrário. Ele é alguém apenas que desenvolve a consciência necessária para atravessá-las com mais clareza, com mais presença e menos reatividade. Então, yoga, ele não constrói uma fuga da realidade, ele constrói uma presença dentro da realidade, inclusive e principalmente nos seus momentos mais desafiadores. Sexto item: o que yoga não é? Yoga não é uma religião. Outro equívoco muito recorrente é a ideia de que praticar yoga significa necessariamente aderir a uma religião específica ou abandonar as próprias crenças espirituais em troca de outras. É verdade, sim, que o yoga ele nasceu dentro de um contexto cultural, espiritual e profundamente rico, mais vinculado às tradições védicas, aos textos sagrados, como o Yoga Sutra, a Bhagavad Gita e mesmo o hinduísmo. Mas o yoga, em sua essência filosófica, ele não se limita a nenhuma religião específica. Ele é, antes de tudo, uma tradição de investigação sistemática da experiência humana, uma ciência interior, se preferir esse termo. Os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, são estruturados como um texto filosófico e prático, como um verdadeiro manual de investigação da mente, e não como um conjunto de dogmas religiosos a serem aceitos sem questionamento. Então veja, as perguntas centrais que o yoga propõe, elas são universais. Como, por exemplo, quem sou eu além das minhas identificações temporárias? Como que funciona a minha mente? O que é a consciência que observa todos os pensamentos e experiências? Como que eu posso viver com mais equilíbrio e clareza? Então veja, essas perguntas, elas não pertencem a uma única tradição religiosa. Pessoas de diferentes caminhos espirituais, ou mesmo sem nenhuma filiação religiosa específica, podem se beneficiar profundamente do yoga, porque ele trabalha princípios universais da experiência humana.
a natureza da mente, o sofrimento, a busca por equilíbrio e a clareza interior. Sétimo item: o que yoga não é? Yoga não é apenas controlar o corpo. Veja, nós precisamos desfazer mais um equívoco que é muito frequente. A ideia de que o yoga é uma forma de dominar, de forçar ou de submeter o corpo à vontade da mente. O corpo, dentro da visão tradicional do yoga, ele nunca foi tratado como um inimigo a ser vencido. Ele é, na verdade, um instrumento extraordinário do conhecimento. Voltando novamente ao princípio que nós já vimos, que diz que a postura ela deve ser estável e confortável, ou seja, o asana deve ser estável e confortável. Stira Sukham Asanam. Quando nós vemos isso no Yoga Sutra, nós percebemos que o objetivo nunca foi a imposição de uma força bruta sobre o corpo, mas sim um cultivo de uma relação mais inteligente e respeitosa com os seus limites naturais. O yoga, ele nos ensina a escutar o corpo, a perceber os seus limites reais, não apenas os limites impostos pelo ego ou pela comparação externa. O yoga nos ensina a escutar o corpo, a perceber os seus limites reais, não apenas os limites impostos pelo ego ou pela comparação externa. Ele nos ensina a respeitar o tempo necessário para cada transformação, a desenvolver ao longo dos anos de prática uma relação cada vez mais sábia e amorosa com esse instrumento que nos acompanha por toda a vida. Então veja, é exatamente nesse ponto que eu quero trazer uma conexão fundamental para a nossa conversa de hoje. A relação profunda entre yoga e ayurveda, que são essas duas ciências tradicionais indianas que nasceram, sim, da mesma raiz cultural e filosófica e que foram sempre compreendidos como sistemas complementares, não isolados. O ayurveda, ele nos ajuda a compreender profundamente quem está praticando o yoga, porque cada pessoa que chega ao tapete, ela chega com uma história diferente, com um corpo diferente, com uma energia diferente, com uma mente diferente. E uma prática que equilibra e nutre uma pessoa pode, na verdade, desequilibrar e esgotar a outra. Uma sequência que seja vigorosa, intensa de asanas, pode ser exatamente o que uma pessoa com uma tendência mais letárgica precisa para se energizar, mas pode agravar profundamente a ansiedade e a instabilidade de outra pessoa que esteja com uma constituição mais sensível ao excesso de movimento. Então, por isso, yoga e ayurveda sempre caminharam juntos na tradição clássica. O yoga, ele oferece as ferramentas profundas de transformação interior. E o ayurveda, ele oferece a compreensão essencial da individualidade, sem a qual qualquer ferramenta, ainda que de extrema potência, pode ser aplicada de forma desequilibrada. Depois de nós percorrermos esses 7, digamos, equívocos sobre o que não é yoga, e nós revisitarmos ali alguns ensinamentos do Yoga Sutra, da Bhagavad Gita e do Hatha Yoga Pradipika, talvez a pergunta mais importante até já esteja dentro de você. Que o que é yoga? Se yoga não é esses 7 itens e muitos outros, o que ele é? Yoga é reconexão. É esse caminho de integração. A integração do corpo, da mente, da alma, da respiração, da consciência, entre a ação e a presença plena. Então, a própria palavra yoga, que deriva da raiz yuj em sânscrito, que significa unir e integrar, não é por acaso que essa é a palavra ou a essência etimológica mais profunda da tradição. Unir aquilo que na vida cotidiana nós vivemos de forma mais fragmentada. Yoga é aprender a habitar verdadeiramente a própria vida. É sair desse piloto automático em que tantas vezes nós vivemos sem presença, sem consciência das nossas próprias reações. É perceber padrões que antes eram invisíveis. É desenvolver dia após dia uma relação cada vez mais profunda e honesta consigo mesmo. Então hoje eu quero deixar uma pergunta para você.
Quando você pratica yoga, você está apenas executando uma postura ou você está de fato presente? Porque talvez a maior transformação do yoga nunca aconteça no momento em que o corpo finalmente consegue realizar algo novo, uma postura mais avançada ou uma flexibilidade maior. Ela acontece, na verdade, naquele instante silencioso em que você começa a perceber algo novo sobre si mesmo. Esse é o verdadeiro caminho do yoga. Um caminho que começou a ser sistematizado há milhares de anos e que continua até hoje profundamente vivo e relevante para qualquer pessoa que esteja disposta a investigar a sua própria experiência. Então, se esse vídeo trouxe clareza, reconhecimento ou novas perguntas, deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, onde nós vamos continuar explorando com a mesma profundidade essa integração entre essas duas ciências milenares, do yoga e do Ayurveda.